Porque Deus estava prestes a matar Moisés, um evento nas Escrituras é encontrado em Êxodo 4, versos 24 ao 26, e é um dos eventos mais misteriosos da Bíblia. O evento, francamente, vai contra a nossa lógica moderna. Durante esse tempo, Deus veio para matar Moisés depois de tê-lo comissionado para liderar os israelitas para fora do Egito. O Antigo Testamento reconhece Moisés como uma figura importante escolhida para salvar o povo de Deus. Por outro lado, Abraão, também conhecido como o pai dos fiéis, recebeu a incondicional aliança de graça de Deus. Deus escolheu especificamente Moisés para liderar os israelitas da escravidão no Egito até a terra prometida, onde encontrariam a salvação. Além disso, Moisés é conhecido como um mediador da antiga aliança e é frequentemente referido como aquele que deu a lei. Por fim, Moisés é o principal autor do Pentateuco, os livros fundamentais de toda a Bíblia. O papel de Moisés no Antigo Testamento é um tipo e sombra do papel de Jesus no Novo Testamento. Como tal, sua vida vale a pena examinar. Encontramos Moisés nos primeiros capítulos do livro de Êxodo. Apesar de ter nascido de uma escrava hebraica, ele foi adotado pela família real egípcia. No entanto, ele deixou o Egito e tornou-se um exilado. Fugiu para o deserto, onde Deus o preparou para o papel importante que desempenharia no futuro. O próximo incidente importante na vida de Moisés foi seu encontro com Deus na sarça ardente, onde Deus o chamou para ser o salvador de seu povo. Êxodo 3, versos do 1 ao 10. Agora, Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e conduziu seu rebanho para o lado oeste do deserto, chegando a Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo ardente do meio da sarça, e ele olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então Moisés disse: Tenho que desviar meu olhar do rebanho para ver essa grande visão, porque a sarça não está queimada. Quando o Senhor viu que ele desviou o olhar do rebanho para olhar, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés em sinal de respeito, porque o lugar em que você está é solo sagrado. Então ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. O Senhor disse: De fato eu vi a aflição, o sofrimento e a desolação do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor deles por causa de seus capatazes, seus opressores. Pois eu conheço a dor deles e seu sofrimento, então desci para libertá-los da mão, do poder dos egípcios, e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, para o lugar do cananeu, do hitita, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vi como os egípcios os oprimem. Portanto, venha agora, e eu o enviarei a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Embora Moisés tenha sido inicialmente hesitante e até mesmo tenha pedido a Deus que enviasse outra pessoa, eventualmente concordou em obedecer ao comando de Deus. Como promessa, Deus enviou o irmão de Moisés, Arão, para acompanhá-lo em sua jornada. A conhecida história continua com Moisés e Arão se aproximando de Faraó em nome de Deus, exigindo que ele liberte o povo para que possam adorar seu Deus. Obedecendo ao comando de Deus e com a bênção de Jetro, Moisés retornou ao Egito 40 anos depois de deixar Midian. Ele estava acompanhado de sua esposa Zípora e seus filhos Gerson e Eliezer. Êxodo 4, versos do 21 ao 23. Deus estava prestes a matar Moisés por causa do pecado. O pecado de Moisés em Êxodo 4, versos 24 ao 26, não é explicitamente declarado, mas os eventos circunstantes fornecem pistas substanciais sobre a natureza da transgressão de Moisés.
Deus havia instruído seu mensageiro a avisar Faraó para libertar Israel, ou Faraó perderia seu primogênito. Deus havia preparado Moisés especialmente por 8 anos para essa missão, e agora era o momento da ação. Êxodo 4, versos 24 ao 26 afirma: E aconteceu que, na estalagem, o Senhor encontrou Moisés e procurou matá-lo, deixando-o gravemente enfermo, porque ele não havia circuncidado um de seus filhos. Então, Zípora tomou uma faca de pedra e cortou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés de Moisés, dizendo: Com efeito, tu és para mim um marido de sangue. Assim, ele deixou Moisés em paz para se recuperar. Naquela ocasião, Zípora disse: Tu és para mim um marido de sangue por causa da circuncisão. O pecado de Moisés não é explicitamente declarado, mas os eventos circunstantes oferecem pistas significativas sobre a natureza da transgressão de Moisés. Moisés foi designado para liderar seu povo para fora do Egito e servir como um exemplo para a casa de Faraó, a nação egípcia e todas as nações que ouviram falar sobre o que aconteceu. Em uma ocasião misteriosa, lemos que o Senhor encontrou Moisés e procurou matá-lo. Isso parece ser um confronto forte de Deus com Moisés, porque Moisés não havia circuncidado seu filho. Deus exigiu que isso fosse corrigido antes que Moisés pudesse entrar no Egito e começar a cumprir o chamado de Deus. Muitas vezes, líderes enfrentam um ponto de confronto onde Deus exige que eles deixem de lado áreas de compromisso antes de avançar ainda mais. Um comentarista bíblico popular observou que, por alguma razão não registrada, Moisés não havia cumprido a instrução divina sobre a circuncisão. A obediência completa era crucial para avançar. Lemos: Certamente és para mim um marido de sangue, indicando que Zípora, esposa de Moisés, pode ter se oposto ao rito da circuncisão. Como não israelita, ela pode ter considerado isso um costume bárbaro, e isso pode ser o motivo pelo qual Deus responsabilizou Moisés por não fazer o que era correto, mesmo que sua esposa fosse contra. No final, Deus incapacitou Moisés, levando Zípora a realizar a circuncisão. Alguns se perguntam por que a esposa de Moisés parecia tão amarga nesta narrativa. Talvez pela primeira vez, ela tenha reconhecido a natureza séria do chamado de seu marido e como era crucial para toda a família seguir o caminho do Senhor. Antes de direcionar a vida espiritual do povo hebreu, a vida pessoal de Moisés precisava estar em ordem. Moisés parece ter negligenciado a realização do sagrado rito de circuncisão, simbolizando a aliança todo-poderosa com seu povo escolhido. Essa omissão poderia ter sido devido à pressão de sua tribo mediânica adotiva, ou Moisés pode ter sido persuadido a não circuncidar seu filho por Zípora, que achava a prática única, refletindo seus acessos de violência. Qualquer que tenha sido o motivo, o pecado não resolvido de Moisés o tornou inadequado para servir como líder espiritual, e a situação precisava ser resolvida antes que ele pudesse cumprir eficazmente sua missão. De fato, o Senhor mudou de ideia assim que Zípora realizou o ato da circuncisão. Essa história é complexa e desafiadora de entender devido à sua brevidade e à redação incomum do versículo 24, onde o Senhor procurou matar Moisés. Embora a formulação do versículo possa evocar imagens sombrias de Deus se movendo sorrateiramente pelo acampamento, esperando para emboscar Moisés, a ideia de Deus tirar a vida de alguém não é incomum em outros contextos. Deus exterminou os ímpios no grande dilúvio devido às suas ações violentas e ímpias. O Senhor também destruiu e Onã, 2 dos filhos de Judá, por causa de sua rebelião evidente. Gênesis 38, verso 7. Diz assim: Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou em julgamento. Nos anos posteriores de Moisés, Deus legislará a pena de morte para aqueles culpados de desobedecer a leis específicas. Em várias instâncias, Deus executou julgamentos sobre indivíduos, embora de forma indireta. Em Êxodo 4,
podemos inferir que Moisés foi afligido porque era culpado de algum pecado, já que a desobediência é o único ato que Deus pune com a morte. Portanto, a vida pessoal de Moisés precisava estar em ordem antes que ele pudesse orientar a vida espiritual do povo hebreu. Parece que Moisés havia negligenciado a realização do rito sagrado da circuncisão, simbolizando a aliança do Todo-Poderoso com seu povo escolhido. Embora os detalhes desta história misteriosa estejam ausentes, a mensagem subjacente é clara. A desobediência, seja por atos de omissão ou comissão, resulta em punição e, em última instância, em morte. A chave para entender esse trecho é perceber que Moisés não foi devidamente circuncidado durante sua criação no Egito. Moisés e o restante dos israelitas não observaram completamente a prática da circuncisão masculina durante o tempo na casa real egípcia. No entanto, durante o tempo de Josué, os israelitas passaram por uma segunda circuncisão, que envolveu a remoção completa do prepúcio, Josué 5, versos 2 e 3. Naquele momento, o Senhor disse a Josué: faça para si mesmo facas de pedra e circuncide a nova geração dos filhos de Israel, como foi feito antes. Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá Haaralote. Embora isso possa soar trivial, grosseiro e estranho aos ouvidos dos modernos crentes cristãos, era um requisito significativo aos olhos de Yahvé. Os israelitas poderiam receber livramento sem serem circuncidados, mas o líder do Êxodo, Moisés, era exigido a atender a um padrão mais elevado. Moisés estava prestes a embarcar na Operação Êxodo, sem o sinal da aliança abraâmica nele ou em seu filho Gerson. Quando Deus veio buscar a vida de Moisés, sua esposa midianita, Zípora, interveio para salvá-lo. A ira de Deus foi afastada pelo sangue do filho e pela ação redentora decisiva de uma mulher midianita. A circuncisão não era apenas um sinal de entrada na aliança abraâmica para o homem, também servia como um sinal para sua noiva de que o homem que ela estava se casando era de fato um adorador do Deus Altíssimo. Um homem devidamente circuncidado era um noivo de sangue para ela. Devemos nos perguntar se temos servido a Deus de maneira aceitável. É uma coisa andar com Deus e servi-lo da maneira que queremos, e outra coisa, servi-lo de acordo com o padrão ou maneira que ele deseja. Lembre-se quando Deus disse a Saul que a obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15, verso 22. Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso significa que não podemos buscar servir a Deus apenas em nossos próprios termos. Deve estar de acordo com sua vontade conhecida. É essencial distinguir entre essas abordagens, pois muitas pessoas afirmaram que andaram com Deus e fizeram sua vontade apenas para ouvirem Deus dizer: apartai-vos de mim. Mateus 7, verso 21 e 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, como podemos andar com Deus e servi-lo de maneira aceitável? Devemos nos dedicar genuinamente a Deus. Dedicação fala de um compromisso do coração que não é facilmente desconectado ou desencorajado. Quando somos verdadeiramente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos de sua proteção, e esse compromisso absoluto do coração o agrada. Deus não quer apenas obediência de nós. Como nosso Pai, Ele também deseja alegria em nosso serviço. Ser diligente e consistente em cada tarefa que Deus nos deu é crucial. Romanos 12, verso 11, fala sobre nunca ficar para trás na diligência.
estar fervoroso no espírito e servir ao Senhor com entusiasmo. Deus se alegra quando oferecemos o nosso melhor nas instruções que Ele coloca em nossos corações em diferentes momentos. A administração para Deus exige um certo nível de sacrifício, pois às vezes a obediência pode ser inconveniente para nossa carne, embora seja necessária para caminhar nas bênçãos de Deus no futuro. Salmo 55 diz: Ajunta-me os piedosos, aqueles que fizeram pacto comigo por meio de sacrifício. O sacrifício geralmente envolve nosso tempo, habilidade, energia e recursos para garantir que o reino de Deus avance na terra. Daniel exemplifica esse tipo de sacrifício, deixando sua posição confortável como um dos principais conselheiros do rei e arriscando sua vida apenas para permanecer dedicado a Deus em oração. Abraão também sabia como era servir a Deus de maneira sacrificial. Existe um vínculo muito próximo entre nosso amor e para onde vão nossos tesouros. É provavelmente por isso que servir a Deus muitas vezes se estende além de nossas atitudes para nossos bens materiais. A narrativa envolvendo Moisés, Zípora e a circuncisão destaca a importância da obediência a Deus e da dedicação sincera em nosso serviço a Ele. A história revela que, mesmo para líderes escolhidos como Moisés, seguir a vontade divina requer conformidade com os padrões estabelecidos por Deus. O exemplo de sacrifício e diligência, destacado por personagens como Daniel e Abraão, ressalta a necessidade de uma devoção genuína e constante ao Senhor. Servir a Deus aceitavelmente vai além da mera obediência. Envolve alegria, dedicação inabalável e, por vezes, sacrifício pessoal. Que possamos aprender com essas lições e buscar servir a Deus não apenas em nossos termos, mas de acordo com sua vontade, com corações dedicados e alegres. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.